Bom dia, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje vamos estudar sobre ângulos, a parte 3. Nós vimos semana passada a parte 1, a parte 2 e esta semana nós vamos ver a parte 3, parte 4 e finalizar os nossos estudos sobre ângulos agora no primeiro bimestre, tá bom? Então olha aqui, eu já vou colocar o exemplo 1, porque como a gente já está na parte 3, a questão dos conceitos já está bem esclarecida. Então não precisa a gente ficar repetindo que o ângulo ele é a abertura entre a junção de duas retas. Você tem uma reta que junta com a outra e ali naquele vértice onde as retas se juntaram, aquela abertura forma um ângulo. Então a gente não precisa estar aprofundando tanto nisso porque já está mais esclarecido. Já vamos para o exemplo para a gente poder trabalhar cada um aqui e ajudar vocês na atividade. Então olha o exemplo 1. A Torre de Pisa é um dos pontos turísticos mais famosos e visitados na Itália, muito por sua inclinação. Supondo que sua inclinação fosse de 7,5 graus e um trabalho de restauração diminuísse para 6 graus, qual seria a medida de seu ângulo em relação ao solo? Letra A, 84,5 graus, 84 graus, 81 graus ou 87 graus? Como assim, professor? A inclinação fosse de 7,5, diminuísse para 6, qual seria a medida do seu ângulo em relação ao solo? E aí tem essas medidas tão grandes em relação a 7,5 e 6? Sim, porque se a gente for analisar, a ideia da torre é o seguinte, aqui eu tenho solo, e a torre, ela fica assim, né? Nós temos a torre lá desenhada. Então o que acontece? A torre, que eu posso considerar como uma reta vertical, o solo, como eu posso considerar uma reta horizontal, se encontram nesse ponto. E quando eles se encontram, eles formam um ângulo de 90 graus. Então toda reta, na posição vertical, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Só que vocês vão ver na imagem do exercício, lá na atividade de vocês, vai ter uma imagem, uma foto dessa torre. Ela é famosa pela sua inclinação. Por quê? Porque ela não forma um ângulo de 90 graus. Nós observamos que ela é um pouco inclinada. Então está lá o solo e a torre ela está numa posição mais inclinada. E aí o que acontece? Ele quer saber qual a medida desse ângulo. E aí o exercício fala que a inclinação ela sofreu, ela diminuiu de 7,5, que tinha uma diferença, para 6 graus, em uma restauração, em uma reforma que teve. O que acontece? Ela deveria ter 90 graus. Ela deveria ter 90 graus, mas ela sofre uma diferença de 6. E aí a gente vai subtrair. Fácil, né? Que pega emprestado vira 10, que emprestou vira 8, 10 menos 6, 4, e o 8 desce, 84 graus. Antes ela tinha de 7,5, então antes a medida dela era de 82,5, a medida do ângulo dela. Mas na restauração, essa diferença de 7,5 passou para 6, 90 menos 6 dá 84, a alternativa correta é a letra B. Então na atividade de vocês basta fazer esse tipo de cálculo. Lá são outros números, né? O 90 vai permanecer, porque a torre ela tem que estar na vertical. Mas o que eu mudei? Esse valor e esse valor aqui. Este e este. Então na atividade basta pegar esses dados que você tem e fazer essa subtração, mas com os dados que vocês vão ter lá. E aí vai marcar a alternativa correta, beleza? Então o exercício 1 é só isso, tranquilo. O exemplo 1. Agora o exemplo 2 já é um pouco mais complexo, a gente vai ter que já ter uma noção aqui, trabalhar a questão do relógio para a gente poder entender. Então olha aqui, a partir do desenho abaixo, marque a hora 3 horas e 35 minutos e indique a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros. Então aqui nós temos algumas informações importantes, vamos analisar. Primeira coisa, vamos supor aqui as horas desse relógio analógico, os números, né? Então eu tenho 12, 3, 6 e 9. São os principais números de um relógio. Aí eu tenho entre 12 e 3, o 1 e o 2. Entre 3 e 6, 4 e o 5. Entre 6 e 9, o 7
e o 8, e entre 9 e 12 eu tenho o 10 e o 11. Beleza. Então, relógio analógico não ficou tão bem desenhado, porque sem um compasso, sem uma régua para medir a distância certinho, é meio complicado, mas o importante é termos a noção do relógio. Ele pediu para marcar a hora 3 horas e 35 minutos. Então, o que acontece, pessoal? O ponteiro menor que é o das horas, vou fazer de azul mesmo, ele está indicando 3. E o ponteiro maior, que é dos minutos, ele está indicando 7. Aí o que acontece? O exercício quer que você indique a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros. Como assim, professor? Menor ângulo. A junção dos ponteiros desse relógio, ele forma dois ângulos. Ele forma esse ângulo aqui e esse ângulo. Só porque esse ângulo de cima, para você ver, ele é muito grande. Ele é maior. E o exercício ele quer que você indique a medida do menor ângulo. Então ele quer que você indique a medida desse ângulo aqui. Então a junção do ponteiro do relógio, em todos os casos, em qualquer hora que você colocar, com exceção de quando os ponteiros estão juntos, né? Tem essa possibilidade, que é quando dá meio-dia. Em qualquer hora, os ponteiros eles vão formar dois ângulos, eles vão formar um ângulo aqui e um outro aqui. E aí ele quer que você indique a medida do menor, que é esse. Na aula passada, nós aprendemos a pegar o relógio e a calcular a medida do grau de um número para outro. A circunferência toda ela tem 360 e basta a gente dividi-la por 12, porque o relógio ele tem 12 números. Então, pego 36, 12 vezes 3 dá 36, sobra 0 e desce o 0. E aí esse 0 que eu desci, ele vem para cá. Então a distância de um número para outro tem 30 graus. E aí ele quer a medida dos ponteiros quando marca, a medida do grau formado pelos ponteiros quando marca 3 horas e 35 minutos. Lembrando que 35 minutos o ponteiro maior tem que estar no 7, né? Nós temos a questão do relógio analógico aí. O que eu vou fazer? Basta eu pegar então a distância do 3 até o 7. Lembrando que de um número para outro eu tenho 30 graus. Então eu vou ter aqui, ó, 30 graus mais 30 graus mais 30 graus mais 30 graus. Quando eu junto tudo aqui, eu vou ter a medida de 120 graus. 30 mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120. Então, quando marca 3 horas e 35 minutos, a medida do menor ângulo, é do menor, não é do maior, é de 120 graus, beleza? Então, aqui nós finalizamos o exemplo 2. A forma de fazer desse jeito, para vocês, lá já vai ter, não vai ter o relógio, vai ter só a circunferência, então vai ser necessário que vocês desenhem ela no caderno também, do jeito que eu fiz o relógio aqui. Exemplo 3, para finalizarmos. Bruno é um escoteiro que dispõe de uma bússola para voltar ao acampamento. Ao analisar, ele descobre estar no noroeste e seu acampamento está na direção leste. Para corrigir a rota, Bruno precisa fazer, aí tem as alternativas, né? Um giro de 90 graus para a esquerda, 90 graus para a direita e assim por diante. Pessoal, até hoje tem alunos com dificuldade na questão da lateridade. A gente tem que saber o que é direita e o que é esquerda, beleza? Então olha aqui, eu tenho a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é o que nos direciona em relação à bússola. Na rosa dos ventos, eu tenho aqui as direções. As principais são norte, sul, leste e oeste. E aí a gente tem um ponteiro. Quem nunca trabalhou com a bússola, quando trabalhar, vai observar o seguinte: a principal direção que tem na bússola é o norte. Então a gente sempre pega em relação ao norte e aí vai observando o nosso giro, o ponteiro para onde ele vai indo. As outras direções que nós temos é o seguinte: aqui está bem tranquilo, né? Norte, a
própria letra já indica norte, sul, leste e oeste. Aí aqui eu tenho nordeste, sudeste, sudoeste, e noroeste. Beleza. O que acontece? Vamos analisar, voltar no exercício. Aqui fala que ao analisar, ele descobre estar no noroeste. Então ele está bem aqui, ó. Ele está bem aqui. Na verdade ele não está aqui, né? Ele está no ponto, mas ele está indo nessa direção aqui do noroeste. E aí ele vê que o seu acampamento está na direção leste. Então o local do acampamento é aqui. Ele está indo para essa direção, mas para chegar no acampamento ele deveria ir para essa direção, porque o acampamento está na direção leste, mas ele está indo para o noroeste, ele está indo quase para o oposto. Se ele estivesse indo para o oeste, ele estaria indo para o oposto, indo para cá e o acampamento está para lá. Mas ele está indo para cá e o acampamento está para lá no leste. E aí o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o giro que ele tem que fazer para ele voltar para a direção correta, beleza? E aí o que eu vou fazer, pessoal? Primeira coisa, a Rosa dos Ventos ela é uma circunferência, então ela tem a medida de 360 graus. A circunferência ela tem a medida de 360 graus. Ele tem, entre as direções, 8 espaços. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar 360 e dividir por 8. Vamos fazer aqui no canto aqui, porque lá está sem espaço. Eu pego 3, não dá para dividir, então eu pego 36. 8 vezes 4 dá 32, é o que chega mais próximo. Sobra 4. 4 não divide por 8, mas desce o 0. 8 vezes 5, 40. Então, pessoal, 45 graus é a distância entre uma direção e outra. Então, aqui tem 45 graus, aqui tem 45, aqui também. Entre todas as distâncias da Rosa dos Ventos, a medida é de 45 graus. E aí ele quer saber de quantos graus tem que ser o giro que ele vai fazer para ele sair da direção noroeste e vir para a direção leste. Ele está indo nessa direção, mas ele tem que vir nessa direção aqui. E aí ele tem que saber qual giro que ele vai fazer. Só que eu tenho duas opções de giro. Eu posso vir para a direita e chegar no leste, ou eu posso vir para a esquerda. E aí eu tenho que observar as alternativas. Então a gente vai fazer os dois giros. Primeiro, o giro da direita. Então ele vai girar, né? 45 mais 45 mais 45, ele chega no leste. Então 45 vezes 3. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então ele vai fazer um giro de 135 graus, mas ele girando para a direita. E quando ele girar para a esquerda? Para a esquerda ele teria que fazer 45, 2, 3, 4, 5. Ele teria que fazer 5 vezes aqui. Então nós teríamos 135 vezes 5. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então aqui, pessoal, já seria um giro de 675 graus. Perdão, fiz a conta errada aqui, coloquei de 135, né? Não, é 45. Boiei aqui. Então nós temos aqui, pessoal, 5 vezes 5 dá 25. Sobe 2, 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Não tem como daqui ele ser mais 360, né? Então, pessoal, aqui seria o giro que ele faria se ele fosse para a esquerda. Então é o seguinte, ele está indo na direção noroeste, ele precisa vir para a direção leste, que é para onde está o acampamento.
Se ele girar para a direita, ele vai fazer um giro de 135 graus. Se ele girar para a esquerda, ele já vai fazer um giro de 225 graus. Qualquer um dos dois giros que ele fizer, vai estar certo. Ele vai cair na direção leste, ele vai estar indo para o sudoeste, mas ele vai cair na direção leste e ele vai para a posição correta. Agora, em relação às alternativas, eu tenho que observar. Eu vou descartar aqui, por exemplo, o giro de 90 graus, que não é possível. Tem a opção do giro de 225 graus para a esquerda? Não, o 225 ele nem aparece. Mas nós temos a opção do giro de 135 graus para a direita, que é a letra D, portanto, ela é a opção correta. Então, lá na atividade de vocês vai ter a rosa dos ventos, só que lá o exercício é muito parecido, as alternativas é até a mesma, mas não é essa mesma resposta. O que acontece é que lá ele está numa outra direção e o acampamento está numa outra direção também. Então basta pegar esse aqui como exemplo e aplicar na atividade. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, dar um like aí para nos ajudar e não se esqueça das proteções básicas, Máscara, álcool em gel. E uma coisa muito importante, lavar a mão sempre que possível com detergente em casa. Detergente muito mais eficaz que o álcool. Numa próxima aula, vou estar tirando um tempinho para explicar um pouco disso também. Um abraço, até a próxima.